Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o Cici Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do Cici Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o Cici Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com o Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Bom, e ele era conhecido como um artista de carisma e risada fácil. Ele ria muito fácil, ele sempre estava sorrindo, sempre estava muito feliz. Igual de você, amor. Oh, eu tenho risada fácil mesmo. Bom, aí vem a parte importante da história, que é o declínio do semanal. Declínio? Sim, quando declina. Caída. Quando caiu, exatamente. Você está cheio de vocabulário recentemente. Gente, mas isso é muito bom, porque é quando eu realmente estou falando o meu português. A minha língua. Bom, o declínio começou quando ele resolveu dar uma lição. Ensinar algo para alguém. Resolver dar o troco, sabe? Quando, tipo assim, vamos supor, você me assustou naquele dia de brincadeira durante Halloween. Uhum. E aí eu resolvi te assustar de volta para você aprender a lição. Ou seja, não me assusta que eu te assuste de volta. Entendi. Entendeu? Entendi. É isso. Em um antigo funcionário da sua gravadora, que era o seu ex-contador. Tá bom. Contador quer dizer a pessoa que está trabalhando com finanças, né? Que toma conta do seu dinheiro, literalmente. É. O semanal achava que esse ex-contador tinha roubado ele muito na época. Uhum. E na época, o semanal era amigo de um delegado da polícia e teria se utilizado desse relacionamento, mas a coisa acabou saindo do controle. Por quê? Essa época era a época da ditadura no Brasil. Ah, é? É. E você ser amigo de um delegado, de um coronel e etc., primeiro que não era bem visto, e segundo que era bom também ao mesmo tempo você ser amigo, porque nada te acontecia. É, mas você já está implicado nessa situação de ditadura. É um pouco mais complicado, né? Sim. Bom, o que se sabe dessa história? Após ser demitido da Semanal Produções, esse contador, que se chama Rafael Viviani, entrou com processo trabalhista contra o ex-patrão, ou seja, contra o Semanal. Então, ele tinha a própria empresa dele, se não lembro o nome, e daí o contador saiu da empresa e depois ele estava, como é que fala isso? Um lawsuit. Ele resolveu, como é que se diz? Denunciar. Entrar com um processo trabalhista contra alguém. Processo contra alguém. Eu entendi, acho que todo mundo entendeu. Processar, enfim. Bom, indignado, Simonal, então, começou a acusar o ex-funcionário de roubo e teria pedido para que os agentes do DOPS o fizessem confessar o crime. DOPS, lembrando assim aqui, que é o Departamento de Ordem Política e Social. Esse Departamento de Ordem Política, ele funcionou principalmente na época da ditadura, que era a época da censura, e que eram os agentes que entravam nas casas das pessoas e enfim, e levavam elas um grupo para que longe está da bem família. vinculado com a ditadura, né? Eu nem gosto de falar muito sobre isso, mas enfim. Bom,
a história teria sido conduzida nos mínimos detalhes. Então, a princípio, o Simonal foi ao DOPS prestar queixa, porque você tinha que ir ao DOPS prestar queixa. Não existia Prestar queixa, fazer a denúncia. reclamar, Sim, basicamente. fazer a denúncia. Não tinha outro lugar. Então, para prestar queixa, você tem que ir para um lugar, que Entendi. é o DOPS. Ele alegou que estava recebendo ameaças anônimas via telefone e suspeitava que fossem do Rafael Viviani, desse ex-contador. Uhum. Bom, em um documento assinado por ele, pelo Simonal, o músico chega a se declarar como um antigo colaborador do DOPS e divulgador do programa democrático do governo da República. Ou seja, ele assinou como se fosse amigo da ditadura e a favor da ditadura. Entendi. Bom, ele ofereceu seu carro emprestado ao DOPS e 2 policiais chegaram na casa do Rafael Viviani no dia seguinte, no Opala do cantor. O Simonal tinha um Opala, na época era um carrão. Um carro. Entendi. Era um carrão. E levaram o Rafael Viviani para a sede do órgão, onde ele foi torturado por várias horas. Nossa. Sim. Então, a princípio, o Rafael Viviani negou que tinha roubado, que tinha desviado dinheiro, mas acabou confessando, claro, depois de receber ameaças contra sua família, e aceitou assinar uma declaração em que confessava o roubo. Claro, depois de você ser torturado e receber ameaças para sua família. Normal. Eu não tô dizendo que esse cara seja inocente ou culpado, mas é óbvio que você vai fazer isso. Depois de mais de 20 horas sem notícias do marido, a mulher do Viviani foi à polícia e contou tudo o que sabia e prestou queixa de sequestro. Enfim, ela ficou preocupadíssima. Cadê o Rafael? Foi na polícia e fez a denúncia. Entendi. Alguma dúvida? Não, tá tudo bem. Então, o Simonal estava bem envolvido nessa situação de ditadura e é complicado. Sim, é complicado. Bom, e aí, obviamente, o Rafael foi liberado, né, do DOPS e foi feito um exame de corpo de delito, ou seja, um exame pelo corpo inteiro, para ver se ele tinha sofrido agressão, tortura ou não. Como se chama o exame? Corpo de delito. De delito. Entendi. Isso. E foi comprovado, claro, que ele tinha sofrido tortura, só que, obviamente, a mídia acabou sabendo e foi um escândalo inevitável. E aí, a partir daí, Simonal foi condenado à prisão e passou 9 dias em uma penitenciária. Tá. Bom, ele se tornou figura mal vista pela sociedade e nunca mais conseguiu lançar nenhum sucesso nas rádios e, enfim, em nenhum lugar. Também foi acusado de ser delator na época da ditadura e também de ter delatado o Caetano Veloso e Gilberto Gil na época. Que é uma época que eu diria quase 100% dos artistas não eram a favor da ditadura, eram contra. E o Simonal estava bem envolvido na situação da ditadura, mas além disso, ele foi acusado de ser delator, foi isso? Sim. Que é muito mal, é pesada a situação. É muito pesada, só que aí vem o pulo do gato. Pulo do gato. A virada na história. Nada disso aconteceu. O Simonal, ele não era um delator da ditadura. Uhum. Era uma mentira. E uma decisão da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB, que é a Organização dos Advogados do Brasil, fez justiça ao cantor quase 30 anos depois. Nossa. Então, na década de 70, o astro do samba rock brasileiro foi acusado de delatar colegas de profissão como Gilberto Gil, Caetano Veloso, aos órgãos de segurança do regime militar. E por isso, além do que aconteceu com o Rafael, a carreira do Simonal entrou em profunda decadência. Então, só para deixar bem claro aqui, sim,
ele resolveu falar pro delegado amigo dele que o Rafael estava roubando e etc, etc. Saiu do controle, os policiais acabaram torturando ele e realmente essa parte aconteceu. Mas a parte de que ele era um delator era completamente mentira. É, falso. Mas, então, ele sofreu essa injustiça por 30 anos. Ele já morreu. Eu acho que ele morreu no ano 2000, né? Ele morreu com 62 anos em 2000. Tá bom. Bom, e aí, para enfim limpar a imagem do músico, a família abriu um processo para averiguar se as acusações tinham algum fundamento, se tinha alguma veracidade, né, nisso. Uhum. E através do depoimento de vários artistas e de outras personalidades, a comissão inocentou Simonal. Então, isso só A comissão aconteceu. fez o quê? Inocentou, Inocentou. declarado inocente. Nossa, não sabia que existia um verbo só pra isso. Sim. Que legal. Sim. E aí, o showman, que é como as pessoas chamavam ele na época, infelizmente, ele se tornou alcoólatra e chegou a se tornar persona não grata na TV Globo, que impediu sua participação em programas da emissora. E aí, com o passar dos anos, sua carreira foi caindo em total desgraça e foi completamente esquecido pela mídia e pelos brasileiros. Então, claro que a ditadura foi um período muito complicado e muito horrível para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, histórias como essa de ser delatora ou não ser delatora acabaram com a vida de uma pessoa, de um artista super importante para o povo brasileiro e para a cultura brasileira. E o Simonal foi um dos principais. É uma história triste, é uma história que dá pena, porque foi um cara tão legal, com tanto talento, e a carreira dele acabou muito cedo. Acabou muito cedo. E hoje em dia, eu acho que ele tem 2 filhos, não, uma filha e 2 filhos, e um dos filhos é o Wilson Simoninha. Simoninha. Que continua cantando, mas não faz o mesmo sucesso que o pai fazia. Uhum. Enfim, então, para vocês saberem um pouco mais sobre a história e entender tudo aquilo que a gente acabou de falar, eu super indico o filme Simonal, que com certeza tem algum lugar aí nas profundezas da internet para vocês assistirem. E foi lançado em 20 de agosto desse ano, de 2019. É, mas eu acho que dá para achar na internet e também com, sei lá, uma conta de Netflix, mas eu ainda não vi, eu ainda não assisti o filme, mas eu quero muito agora. Últimas curiosidades. Tem uma música que se chama Samarina, que é uma beleza essa música, eu amo de paixão. Uhum. Ela chegou a ser regravada pelo Sérgio Mendes, que é uma das pessoas principais do Brasil, e pelo Stevie Wonder. Uau! Sim, como Pretty World. Ah, é. Essa. Eu lembro disso. E País Tropical, que é do Jorge Sérgio Benjor, Mendes, é. que é do Jorge Benjor, foi o maior êxito musical do Simonal, porque era ele que cantava País Tropical, não era Jorge Ben, na época. Ele que lançou a música. É, Então, moro num país tropical. sim. Acho que é uma música que todo mundo já conhece, mas realmente ele é um artista Completo, que a história esqueceu um pouco. Sim, com esses escândalos todos, com certeza. Então, Pô, eu estou escutando música brasileira por quase 5 anos já. Eu nunca ouvi falar sobre ele. É uma injustiça. sim, vamos assistir o filme. E Vamos. sim. E depois a gente volta aqui para falar sobre. Então, espero que vocês tenham gostado dessa história do Simonal. Eu gostei muito. Ótimo. Então, até o próximo episódio. Muito obrigada. E é isso. Até já já. Tchau. Thanks for listening to another episode of Karaoke Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Karaoke Connection Club.
So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Karaoke Nation is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.